Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos conversar sobre a saúde emocional durante a pandemia. Tenho percebido muitas pessoas em sofrimento emocional diante da contingência que estamos vivendo desde o ano passado. Desde março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia por coronavírus. Uma doença infecto-contagiosa, ameaçadora, que passou a nos perturbar. Nos obrigou a mudarmos os nossos comportamentos, a nos isolarmos socialmente. Parece que o mundo virou de perna para o ar, da noite para o dia, não é verdade? Os estudos, trabalhos e até consultas passaram a ser online. Parece que vivemos num mundo irreconhecível. Estamos andando de máscaras pela rua para nos proteger e proteger os demais. Recentemente, quando cheguei para visitar minha mãe, que mora no interior, de máscara, ela não me reconheceu. Ela tem um certo comprometimento do sistema nervoso e teve dificuldade de me reconhecer. Parece que estamos vivendo num mundo irreconhecível. Nossos planos foram frustrados. Viagens, casamentos, formaturas, trabalhos, empreendimentos em risco. Meu filho mesmo formou em medicina. A sua festa de formatura ia ser no início desse ano. Já foi adiado para o final do ano. Eu, no ano passado, completei 30 anos de casado e tinha a intenção de comemorar isso com a minha esposa viajando para Portugal. Meus planos foram frustrados. Precisamos adiar. Passamos a viver com medo. O medo de adoecer, o medo de perder um ente querido, o medo de que algo de ruim acontecesse. Eu mesmo tive medo. Minha esposa médica, meu filho médico. Tive medo deles se contaminarem. Toda a população passou a viver com medo. E eu entendo que nós estamos vivendo não apenas a pandemia do coronavírus, mas estamos vivendo a pandemia dos problemas emocionais. O Brasil já era recordista em ansiedade. Imagine agora. Mas não apenas ansiedade. Estamos nos deparando com pessoas sofrendo de depressão, de burnout, o aumento do risco do suicídio, os problemas relacionados ao abuso de álcool e drogas, a violência doméstica, porque o isolamento social manteve o convívio da pessoa que sofre abusos e violência com o seu agressor. Muitas vezes, diante dessa situação complicada, vivemos reclamando, criticando, julgando, comparando e colocando expectativas exageradas, gerando cada dia mais frustrações. Na verdade, os transtornos emocionais são provocados pela combinação de 3 fatores. Um fator é biológico, um outro é social e o outro é psicológico. Os transtornos emocionais são produzidos pela combinação desses 3 fatores. E é muito importante difundirmos esses conhecimentos. Aliás, estamos no Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha de conscientização da população sobre a saúde mental e a saúde emocional. E a melhor maneira de combatermos a desinformação e o preconceito é levando informação de qualidade, como essa que nós estamos produzindo aqui para vocês. Como eu disse, a ansiedade é um dos transtornos emocionais mais comuns na humanidade e no nosso país também. A ansiedade tem um aspecto fisiológico que nos protege, inclusive nos possibilita enfrentarmos situações perigosas, nos adapta a essas situações. Mas, por alguns mecanismos, essa ansiedade pode deixar de ser fisiológica para ser patológica, gerando desconforto, sofrimento, prejuízos pessoais, interpessoais, inclusive ocupacionais. Quando que essa ansiedade passa a ser, então, patológica?
quando há um exagero do perigo que a pessoa interpreta. É como se ela colocasse uma lente de aumento no perigo a que ela está exposta. Há também uma característica interessante: a pessoa passa a subestimar a sua própria habilidade e capacidade de enfrentar as situações perigosas. Então, há um desequilíbrio na interpretação do perigo e na sua habilidade de enfrentar essas situações perigosas. E esse perigo está relacionado a questões físicas, emocionais e sociais. O perigo físico, por exemplo, o medo de adoecer, o medo de morrer ou de enlouquecer, o medo de perder o controle, o medo de ser rejeitado ou de não ser aprovado. Isso gera, então, uma descarga excessiva de adrenalina, levando o organismo ao estado de alerta de atenção. Essa adrenalina, ela vai agir no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, no sistema muscular. No sistema cardiovascular, o coração palpita e há uma palidez, porque o organismo entende que diante do perigo você não precisa de sangue na pele, você precisa de sangue no cérebro e no músculo para agir com rapidez, lutar ou fugir do perigo. Entretanto, na situação do perigo real, isso te ajuda, mas no perigo imaginário, isso te atrapalha. No aparelho respiratório, a respiração é curta e rápida, porque você vai ter que inalar mais oxigênio, eliminar mais CO2. Isso, no perigo real, te ajuda, no perigo imaginário, te atrapalha. E no aspecto muscular, você precisa de tensão, o músculo fica tenso para reagir rapidamente. Inclusive há um certo tremor. Na ansiedade patológica, isso te incomoda e atrapalha. E pode muitas vezes chegar ao extremo de um ataque de pânico, em que a pessoa tem um mal-estar intenso, inclusive a sensação de morte. A respiração é curta e rápida, o suor é frio, o coração palpita, a pele empalidece, as mãos ficam trêmulas, há uma tontura e uma perturbação. Inclusive algumas pessoas têm sensações de estranheza com a crise de pânico. Muitas vezes são pessoas levadas ao pronto-socorro acreditando que estão morrendo. E é interessante que essa crise de pânico é provocada por um radar com defeito. Passou um passarinho na frente do radar e ele disparou como se fosse o ladrão. A interpretação catastrófica daquela situação que a pessoa está vivenciando é que gera esse quadro de pânico. E a ansiedade, na verdade, ela é produzida por 3 mecanismos interessantes. É o medo desproporcional, como eu disse, coloca a lente de aumento no medo. É a preocupação excessiva, catastrófica, e a intolerância às incertezas, fazendo com que a pessoa tente controlar tudo, todos e o tempo todo. Isso é humanamente impossível e acaba gerando ansiedade. E muitas vezes a ansiedade não vem sozinha. Ela pode vir combinada com a depressão. Uma tristeza, a diminuição do interesse e prazer das coisas, o mundo parece que fica preto e branco, a vida perde o colorido. O depressivo sofre. Não é frescura, não é fraqueza, não é alguma condição que ele não deva simplesmente se entregar. É uma condição que ele precisa de cuidado e de ajuda. Tanto a ansiedade quanto a depressão muitas vezes levam a uma visão distorcida de si, do outro e do futuro. E essa visão distorcida acontece através de pensamentos negativos e distorcidos que vêm à mente. Esses pensamentos, com frequência, são catastróficos. Do tipo, eu vou morrer. Meu familiar vai morrer. Pessimistas, não vai dar certo. Ou excessivamente autocríticos. Não sou bom bastante, não sou digno de amor e de reconhecimento. Muitas vezes, diante dessa condição, nós precisamos trabalhar com a origem desses problemas. As nossas imperfeições, segundo a autora Brené Brown, leva a um estado de vergonha, de acreditarmos que somos ruins por não sermos bons o bastante. Leva um sentimento de culpa
por acharmos que erramos, fizemos algo de errado e seremos punidos por isso. Isso leva a um estado de desconexão, por acharmos que não somos merecedores de ser amados, levando a um estado, então, de desconexão. Essa autora, ela sugere que para superarmos essas dificuldades, precisamos desenvolver a coragem de sermos imperfeitos e de vivermos com ousadia, mesmo nesse mundo perigoso que estamos vivendo. No lugar da culpa, que devemos desenvolver a autocompaixão, o perdão próprio. Todos erramos. E no lugar da desconexão, que possamos desenvolver a sintonia. Nós fomos criados por Deus para vivermos em comunidade, para nos conectarmos com as pessoas. E mais do que isso, quando temos a coragem de sermos imperfeitos e compartilhamos com algumas pessoas as nossas vulnerabilidades, não com qualquer pessoa, com algumas pessoas, que concedemos esse privilégio, geramos vínculos que são pontes de amor. E é disso que nós precisamos. E eu quero saber como você está. Coloque aqui nos nossos comentários. Como você está? Você tem vivido com medo? Medo de quê? Tenho atendido muitas pessoas no meu consultório, ou mesmo nas consultas online, relatando medo. O medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de perder alguém, o medo de perder o emprego, o medo da solidão ou da rejeição, o medo do desconhecido e das incertezas, o medo de errar, o medo de sofrer. Inclusive, eu confesso que tem alguns desses medos também e que preciso ter a coragem de enfrentar. E aí eu quero conversar com vocês sobre como podemos manter a nossa saúde emocional nessa época de pandemia. O primeiro aspecto, eu queria que você analisasse como está a sua vida como um todo. Em diversas áreas da sua vida. Faça uma análise. Como está o ambiente da casa que você vive? Como está a sua saúde, a sua espiritualidade, o aprendizado, seus relacionamentos, o trabalho, as finanças, o lazer? Esse momento de isolamento social e de pandemia muitas vezes nos trouxe muitas dificuldades, mas também algumas oportunidades de analisarmos como está o ambiente que vivemos. Talvez merecesse alguma arrumação. Talvez agora seja uma boa oportunidade de colocar um check-up em dia, a consulta médica, trabalhar a espiritualidade, aprender algo novo. Na internet tem inúmeros cursos online, inclusive gratuitos. Como andam os seus relacionamentos? O isolamento social não quer dizer que você não deva ter contatos com pessoas através de um telefonema, através de uma mensagem, através de uma videoconferência. Como estão as suas finanças, o lazer? É uma oportunidade para você repensar tudo isso. Isso, na verdade, chama-se roda da vida. E para a roda girar, ela precisa ter um equilíbrio. Muitas vezes a pessoa ela dedica muito tempo ao trabalho, mas não se dedica à saúde, não se dedica aos relacionamentos. E a roda, então, não gira. Faça análise de como está a sua roda da vida. Nessa época, é muito importante você manter uma rotina. Os horários para se alimentar, para fazer as suas refeições, para fazer a sua higiene, o horário para conversar com as pessoas, mesmo o horário para você fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Outro detalhe, selecione as informações, as fontes de informações. Nós vivemos, infelizmente, um bombardeio de informações incorretas sobre a pandemia. Inclusive agora sobre a vacina. A vacina protege, a vacina é segura. Fique atento às recomendações das autoridades de saúde para você tomar a vacina quando for disponibilizada a vacina no seu município. Selecione as fontes de informação. E eu quero te ensinar agora duas técnicas muito interessantes para ajudar a você a lidar principalmente com a ansiedade. É a técnica de respiração e a técnica do relaxamento. A técnica da respiração é a seguinte:
Você vai encher o seu peito de ar lentamente, contando até 4. Assim, 1, 2, 3, 4. Encheu? Faça uma pausa, prenda a respiração e conte mentalmente até 4. 1, 2, 3 e 4. E solte o ar lentamente, contando até 4. 1, 2, 3 e 4. E quando você estiver soltando o ar, imagine que você esteja soprando o ar com uma vela na sua frente e que você não possa apagar a chama da vela. É o contrário do parabéns, que você tem que soprar com força. Nessa condição, o sopro tem que ser suave, protegendo a chama da vela. E quando você puxar o ar, perceba esse oxigênio entrando pelas suas vias respiratórias e te trazendo energia e vitalidade. Respiração lenta e profunda. E o relaxamento? O relaxamento, você vai inicialmente contrair a musculatura, pode contrair a sua testa, faça comigo. Contrai os ombros, contrai os braços, perceba a tensão do corpo e agora solte, relaxa. Relaxa a sua face, a testa, os lábios, os ombros, o tórax, todo o seu tronco, as pernas. Se estiver sentado como eu, perceba o seu peso sobre a cadeira, o peso dos seus pés sobre o chão. Perceba a agradável sensação de bem-estar que o relaxamento te proporciona. De calma, de serenidade, de segurança e de confiança. Pratique isso todos os dias. Pratique uma atividade física regular. Se for sair de casa, não esqueça de usar a máscara. Se fizer em casa, vale também. 30 minutos de atividade física já ajuda a manter você ativo fisicamente e melhor emocionalmente. A alimentação também ajuda no aspecto emocional. Evite o abuso de bebida alcoólica. Se você tem essa tendência de compulsão pelo álcool, evite o primeiro gole. Infelizmente, muitas pessoas acabam usando o álcool como um mecanismo de aliviar a ansiedade, mas ele não ajuda nesse aspecto. E aqueles que praticam o abuso acabam correndo risco de problemas físicos, emocionais e sociais em decorrência do abuso da bebida alcoólica. Cuidado com o abuso da cafeína. A cafeína é um psicoestimulante e piora a ansiedade também. Um cafezinho de vez em quando, tudo bem, sem problemas. Mas o abuso não faz bem para o seu organismo. Evite o jejum prolongado, mas também evite comer demais. E na hora da refeição, tenha atenção plena. Muitas vezes na correria do dia a dia, você nem percebe o que está colocando na boca. Perceba o cheiro do alimento, o paladar, mastigue lentamente, se concentre naquele momento. Dê preferência para chás tranquilizantes, como o chá de camomila, erva cidreira, bastante interessante. Coma frutas, legumes e verduras. Isso ajuda na sua saúde física e emocional. Outra recomendação: contemple as maravilhas que Deus criou. Contemple a paisagem, ouça os pássaros, perceba a beleza da flor, contemple as maravilhas que Deus criou. E peça ajuda, não sofra sozinho, não podemos viver sozinhos, muito menos sofrer sozinhos. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E a escritora Brené Brown, no seu livro A Arte da Imperfeição, ela diz que a pessoa plena, ela cultiva a autenticidade, a coragem de ser imperfeito, a autocompaixão, a gratidão e a alegria, a intuição e a fé e a criatividade. A pessoa de vida plena, ela se liberta dos que os outros pensam, do perfeccionismo, do sentimento de escassez e do medo do desconhecido.
da necessidade de certezas e de aceitação. Se liberta da comparação, que tanta frustração nos traz. A pessoa de vida plena vive com ousadia. E é muito importante, nessa sociedade que estamos vivendo, tão carente, precisamos desenvolver o acolhimento, de ouvir com empatia sem julgamentos. Precisamos cultivar a resiliência, que é a inteligência emocional, que é a habilidade de seguir em frente apesar das dificuldades. Precisamos ter a coragem de reconstruir quando passamos por situações difíceis. Precisamos ter a disposição de amar. Eu entendo que o ser humano tem uma carência essencial, que é de amar e sermos amados. Nós estamos numa situação de isolamento, sim, mas não precisamos estar desconectados uns dos outros ou alheios às suas necessidades. Relacionamentos é o que dá sentido e o propósito de vida. Precisamos, nessa fase de pandemia, em todas as fases da vida, desenvolver a linguagem do coração, a linguagem do perdão próprio, do perdão ao próximo, a linguagem da gratidão, a linguagem da ajuda mútua, enfim, a linguagem do amor. Com essa linguagem, nós estaremos promovendo a nossa saúde emocional. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo de hoje. Faça um comentário. Até a próxima, então!